Muito obrigado mais uma vez, Michel, aqui, portanto, por esta última fase da apresentação, onde apresentou aqui, portanto, números relevantes sobre o business case para a secagem de frutas em Angola, portanto, apresentando o modelo de negócio, apresentando também questões ligadas, portanto, a como se deve conceber portanto, uma planta de produção ou de secagem de fruta e também aqui, tanto dos dois produtos que foram alvos tanto deste estudo, tanto a manga e o ananás, a sua viabilidade econômico-financeira e como, portanto, algumas pessoas estejam interessadas poderão entender aqui as margens de lucratividade para estes dois produtos. Então vamos passar aqui, portanto, essa nossa última bateria de perguntas e respostas. Eu vejo que já temos uma mão levantada por parte do Sr. Rómulo Peixoto. Portanto, passaríamos aqui então a palavra ao Sr. Rómulo Peixoto para colocar a sua questão e depois de seguida a outro interveniente. Portanto, vamos tentar recolher o máximo de perguntas e depois permitir a resposta por parte do Michel. Obrigado. Sr. Rómulo. Oi, viva, tudo bem? Podem me ouvir? Bom dia, conseguimos ouvir, pode avançar. Thank you. I'll actually make my question in English e vou fazer a minha pergunta em inglês para ser direta e que não ficamos perdidos na tradução, ou o que é preferível? Em português vai bem? Bom, o Michel entende português, mas pode fazer em Ok. português e depois Ok, nós vamos fazer então vamos estar aqui. Michael, obrigado pela tua apresentação. Eu estive a prestar bastante atenção àquilo que apresentaste agora. A minha questão a única vantagem competitiva de Angola apresenta-se com os sistemas logísticos. E neste momento, considerando aquilo que tem sido um processo de retirada dos subsídios ao combustível no país, a minha pergunta é muito simples. Qual é que é a distância que existe entre uma operação em Angola e uma operação nos outros países à nossa volta? Para de facto nós tentarmos perceber se algum de nós, como empresários, quiser investir neste tipo de negócio, não ficarmos fora do mercado se houver alguma alteração daquilo que nós não controlamos. Ou seja, não controlamos o preço do combustível e, portanto, a nossa logística está altamente dependente de um preço favorável do combustível para estarmos a operar. E também não controlamos o preço da eletricidade, que, mais uma vez, a tarifa é estabelecida por órgãos que não são controlados pelo setor privado. Portanto, nós só gostaria de perceber qual é que é o gap e se há outras vantagens competitivas com Angola. Okay. Yeah, If you want to answer, because there was another hand, but yeah, let me answer that first. Yeah, so if I understand it correctly, the question or the remark is around the competitive advantage. And there's a lot of discussion about energy. It is good that energy is low, but the biggest cost price component in dried fruit is the cost of the fruit itself. So that is the most important part. And if you look strategically at Angola, I do not see a reason why you cannot be competitive in fruit production. You have the right climate, you have a lot of land, labor is not that expensive. So I think you can be very, very competitive. Important cost price factor is normally the labor, and your labor is not that expensive. Okay. Then Is that Michael? Yeah. So just to build upon your answer, what is the price target that an operation should be looking at right now? What do you mean? What price target for for the end product? So end product. in terms of Price. considering what are the operation costs that you already understood, what would be a price for the entry at the factory, and what would be a target price
at the end of the line, put it this way. So anyone can start making maths backwards, you know? Yes, okay. So I think for mango, if you can get mango at between 200 and 250 farm gate, you are doing really well in Angola, right? So I think 200 should be your target. For the pineapple, it can be 150, 150 because you need more pineapple than mango to make 1 kilogram of product. And in the end, you want to end up maybe with a cost of production. I would just have to look into my presentation, but you always want at least 30 to 40% gross margin. That is what you need in agro processing in Africa. So that means you probably want a cost of production of maybe maximum 4.5 euros a kilo. So that when you sell in Europe at 7 to 7.5 euros a kilo or 8 euros a kilo, you still have a good margin. Okay. Fair enough. Does that make sense? Yeah, it does. I mean, I think those are numbers that anyone that wants to do maths understands, you know, how fast can he do a payback on the factory? How much does he need to have in terms of revolving capital to maintain the factory open and producing, you know, and factor in all other things you cannot control, namely the cost of fuel and cost of electricity that right now, while it's cheap, you don't know where it's going. So those are the things that one, you know, if our only competitive advantage was on the cost of energy, low cost of energy, right now, understanding the way that the country is going, my own, you know, that will be always my question mark. You know, how long can we maintain this level of low costs of energy? You know. Yeah. No, but you should have an advantage also on your transport because you don't have overland transport. The most expensive part of transport is the distance between you and the port, and you are practically in the port. As soon as you are loading a container, it doesn't matter if it's China to Europe, if it's Senegal to Europe, which is much shorter, the price is almost always the same once it's on the ship. But it's the overland transport that can kill the business case. And the market leader, Burkina Faso, they have to cover 1,500 kilometers, which is 2 days of travel just to get to port. And that alone is something like 2,000 euros a container, 2,500 euros a container. So. Fair enough. Thank you, Mark. Thank you. Thank you, Michael. Thank you, Michael. Obrigado, Sr. Rómulo Peixoto, pela questão. Talvez aqui, a título de contextualização para os nossos falantes portugueses, portanto, a questão que foi colocada com relação às vantagens comparativas foram apresentadas sobre o desenvolvimento da desertificação de frutas em Angola, e a questão que foi levantada portanto, se a vantagem comparativa de Angola está apenas associada às questões logísticas, à questão relacionada aos preços de energia e combustível, tendo em conta os últimos desenvolvimentos, portanto, no nosso mercado, para cada vez mais retirar-se a questão da subvenção, portanto, esses fatores, como é que isso afetaria, então, aqui o business case para o negócio de hidratação de frutas. Portanto, aqui o Michel também pôde responder com relação portanto, ao preço, vamos assim dizer, preço médio ou preço aceitável para a aquisição, para quem quer desenvolver portanto, esse negócio de hidratação de produtos frescos. Portanto, no caso da manga, vimos aqui portanto, um preço aceitável entre 200 a 150, quase portanto, preço médio por quilo, e ter aqui, do ponto de vista daquilo que é margem de lucro, entre 30% a 40% de margem de lucro sobre o custo de produção, e que, essencialmente, do ponto de vista de preços, quanto a nível dos mercados de exportação, que seria aceitável ali à volta de 4,5 euros por cada quilo. Também tocou-se no aspecto, portanto,
ter, portanto, esse fator muito bem definido por conta da necessidade de desembolso de quem irá investir, desembolso, ou, portanto, o retorno do capital investido, quem irá investir numa unidade portanto, de processamento, para que esse, portanto, possa entender quando deverá desembolsar ou devolver portanto, sobre o investimento feito. E, evidentemente, o capital que é necessário para manter a fábrica a funcionar. Portanto, aqui, comparando com os outros países, tendo em conta estes fatores de vantagem comparativa que Angola tem, que é portanto, a energia, o combustível, a logística, por conta dos desenvolvimentos a nível desses fatores que temos estado a observar no nosso mercado. Michel... Miguel, se calhar somente para dar aqui as notas. O tema aqui crítico são a capacidade de transformação, ok? Nós estamos a falar com uma capacidade de compra do quilo a 350, mas que nós sabemos que temos que perceber qual é que é a capacidade de transformação, ou seja, quantos quilos de fruta eu necessito para poder transformar em 1 quilo de fruta seca, né? Então esse é o gap. E percebemos que do quilo que tu compras em fruta fresca e o quilo que tu vendes de fruta seca é 4.000 kwanzas. Ok? É isso que estamos a falar. E, portanto, quem está a fazer contas hoje de fazer investimento, o que tem que estar a pensar é se de facto tenho ou não tenho a capacidade e se isto aqui dá-me rentabilidade e paga os preços do investimento que estamos aqui a fazer. Ou seja, o rácio de transformação é de 300 e tem 4.000 kwanzas de diferença para o produto acabado. Mas qual é que é o montante de fruta que eu necessito e qual é que é o nível de transformação e se de facto isto paga ou não paga as contas no final do dia. Esse aqui é o tema que estamos aqui a falar. E se nós estamos a contabilizar fatores logísticos como aquilo que são a nossa vantagem competitiva, aquilo que eu estou a dizer é não contar com isto, né? Se nós não contarmos com isto ainda é negócio. Se ainda for negócio, acho que é bom. Se não for negócio, ou só é negócio se nós tivermos esta componente das subvenções ao combustível, acho que todos nós temos que hoje pensar seriamente com base nisso. Somente é a minha nota, era só essa. Era só mesmo para deixar isto aqui claro. Obrigado. Okay. Muito obrigado, Sr. Rómulo. Aqui a nota que foi deixada com relação à questão colocada. Talvez avancemos para uma outra questão. Eu não sei se temos aqui... eu vejo que não temos questões, mas temos aqui alguns comentários que foram feitos. I see there's a comment by Catherine. Okay, this is not really a question. Michel, I don't know if there's anything else you want to raise that maybe this really. last note by Mr. Rómulo. No, I didn't completely follow it, but what I can say is in fruit processing, quality control and efficiency is very important, right? You need to work with farmers to make sure that whatever you buy is good quality. And normally the fruit that you reject on reception, you do not pay for. As soon as you're not very strict on your quality control, what farmers supply, you're losing money. Then in mango, it's also the ripening where you can lose a lot of money if you don't do it properly. So yeah, that's why we normally do a lot of benchmarking where we compare the efficiency ratios of the various factories between each other and have discussions to find out where people are losing money and where they're winning money.